Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje, no destaque, entrevista com Sandra Benites e Ana Paula Germano. Na nossa pauta, as meninas do museu, um projeto do Museu de Astronomia. 4 de outubro de 2016, eu sou Márcio Campos. Estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E hoje, no destaque, entrevista com Sandra Benites e Ana Paula Germano. Na nossa pauta, as meninas no Museu de Astronomia e Ciências Afins no Rio de Janeiro. Mas antes de conversar com Sandra e com Ana Paula, lembrando aí da Rio Info Petrópolis, fizemos o lançamento aqui na semana passada com o Alberto Bloy e o Fábio Litt. A Rio Info Petrópolis é um evento da Rio Soft, que está subindo a serra para realizar aqui a Rio Info Petrópolis. A Rio Info Petrópolis vai ser um evento na área de empreendedorismo intensivo conhecimento. A UCP está hospedando o evento, junto com a divulgação aqui do programa Ciência em Movimento. O evento é gratuito, você pode se inscrever, acontece no dia 20 de outubro, agora, dentro da Semana de Ciência e Tecnologia. Então, não perca essa oportunidade de ver o que acontece no mundo do empreendedorismo intensivo em conhecimento, né? Não perca essa. Bom, estamos aqui então com Sandra Benites e Ana Paula Germano. Lembrando só, Sandra, um pouco da gente começar a conversar, que a gente já teve aqui na nossa pauta o Marcelo De Sico, falando sobre a ciência cidadã, o Rodney Gomes, que teve uma pauta aqui interessante na área do Nono Planeta, e vocês estiveram aqui também ano passado, a Sandra Benites com o Emanuel, e a Sandra Benites também com a Patrícia Spinelli, falando sobre o Galileu Mobile, e tudo isso originou a partir do projeto do Mars Academy com o Vladimir Lira. Só anunciando aqui, a Sandra Benites é graduada em Física e doutora em Astrofísica, e a Ana Paula Germano é graduada em Biologia e mestre em Educação. Estão coordenando junto com a Patrícia Spinelli, né? O projeto Meninas no Museu, lá no Museu da Astronomia, no Rio de Janeiro. Bom, então, qual foi a ideia inicial desse projeto? Começou com o Dia das Meninas? Como é que foi isso lá no Museu de Astronomia? Ana? A gente começou em 2015 com esse evento, porque, enfim, estudos que a Patrícia fazia, leituras, enfim, que eu e a Patrícia fazíamos, a gente estava vendo número baixíssimo de mulheres nas ciências exatas, né? E eventos especiais em museus pelo mundo afora, assim, chamando meninas mesmo a conhecer as ciências exatas, a conhecer museus de ciências exatas. Então, a gente pensou em fazer esse evento, deu certo, a gente repetiu agora em 2016 e acabou resultando no nosso projeto agora com as meninas e com a Sandra participando junto. Porque, a verdade, eu, quando fazia doutorado na Alemanha, já participava, independentemente delas, no Dia das Meninas Alemão, que lá é um dia de escala nacional, né, justamente para trazer as meninas aos centros de pesquisa. Aí, quando eu já me inseri no museu e vi que a Ana e a Patrícia já tinham começado esse movimento, eu me uni, por supuesto, e aí, a partir de agora, estamos juntas fazendo parte desse projeto. Ana, por que a gente tem que incentivar as meninas a entrarem no mundo da ciência exata, né? Porque na ciência humana a gente sabe que tem muita menina, mas por que tem que haver esse esforço maior para trazer as meninas para as ciências exatas? A gente tem lido muito, assim, muitas pesquisas que falam principalmente um senso comum, assim, né? Aquela história de que mulher é boa nas carreiras de cuidado, né? Nas áreas médicas, enfermagem, farmácia e nas de licenciatura, especialmente, né? E os números baixíssimos, todas as pesquisas têm mostrado isso, em torno de 30% só de presença de mulheres nas engenharias e nas áreas exatas. Então, a gente pensou assim que um incentivo, né, trazer essas meninas que estão no ensino médio, mostrar para elas que elas têm capacidade, sim, que não é uma capacidade exclusiva dos homens, né, pensarem, de raciocinarem, assim, enfim, e mostrar para elas que não é esse bicho de 7 cabeças, né, a área da física, da matemática, da astronomia, e elas têm gostado bastante, e 3 das meninas que estão no projeto, elas têm vontade de seguir a carreira de física e astronomia.
E é isso, assim, né? Esse incentivo, tentar quebrar um pouco esse estereótipo da mulher que não consegue pensar logicamente, né? Não é boa de cálculo, não é boa de pensamento lógico. Isso é um senso comum mesmo. Sandra, você estava comentando aí que lá na Alemanha tinha o Dia das Meninas, um dia nacional. Quer dizer, esse não é um problema só brasileiro, é um problema geral. De fato, se você olha dados da Unesco, eles têm um estudo de vários países do mundo e você vê que é uma tendência global, essa falta de mulheres na ciência. Depende muito de país em país e, obviamente, tem algumas exceções. Por exemplo, um caso paradigmático é a Bolívia, que tem 63% de mulheres pesquisadoras na área de ciências exatas. Mas a maioria dos países não sobe de 30% na área das exatas, sendo a média mundial 28%. E na Alemanha, concretamente, apesar da quantidade de direitos que as mulheres têm conquistado em matéria de maternidade, por exemplo, elas são 20% das mulheres pesquisadoras na área das exatas. Então, o governo alemão viu que tinha essa necessidade de formar um programa à escala nacional para incentivar as meninas, né? Justamente quebrar esses estereótipos que a Ana estava falando. Bom, falando de meninas nas ciências exatas, queria que vocês contassem um pouco a sua história, viu, Ana e Sandra? Bom, eu escolhi a biologia assim, justamente para escapar da matemática e da física. E, na verdade, isso foi um grande equívoco na minha vida, porque a faculdade de biologia tem matemática, tem física, tem química, e bastante na formação, né? E, assim, mas eu acho que me faltaram professores no ensino médio que incentivassem, assim, que é um problema, acho que estrutural, né? Da escola, assim, é um ensino já defasado, e ainda não tem incentivo assim para as meninas, eu acho que é complicado, mas eu comecei a gostar depois de matemática, porque me formando em biologia eu fui dar aula de matemática na rede municipal. Me perseguiu e eu tive que aprender na marra e aprendi a gostar também. Sandra, conta a tua história. Sim, no meu caso, desde muito pequenininha, eu olhava o céu com meu pai. A gente ia no jardim, né, nas noites de verão, lá na Espanha. E eu sempre quis saber mais sobre o universo. Aí eu fui perguntar às minhas professoras de ensino médio o que eu tenho que estudar para saber sobre o universo. E algumas falaram matemática, física. Aí eu acabei me decidindo pela graduação de física, pois em Espanha não tem astronomia como graduação, né? Mas aí, quando já fui fazer o doutorado, eu sabia que tinha que ter algo relacionado com astrofísica. Então, eu fiz doutorado em supernovas, na verdade. Então, dentro do Dia das Meninas, lá no museu, surgiu o projeto Meninas no Museu, que é um projeto estruturado, tem bolsa, né? Então, como é que surgiu esse projeto? Qual é o objetivo do projeto Meninas no Museu de Astronomia e Ciências Afins? A gente tentou concorrer a um edital, eu e a Patrícia, no final do ano passado, lá pelo museu mesmo. O projeto acabou não sendo contemplado, era um financiamento público, enfim, uma fundação. E aí, com a chegada da Sandra no museu, ela se propôs a começar uma especialização na Fiocruz e aí tornar esse nosso projeto, que não foi aceito nesse financiamento, uma pesquisa mesmo. E aí, com o apoio da FAPERJ, a gente submeteu 5 bolsas para as meninas do ensino médio e ganhamos essas bolsas. E temos mais 3 meninas que são voluntárias, além dessas bolsistas. Então, o objetivo do projeto, basicamente, é fornecer essa capacitação, né, em ciências, em diferentes áreas, com uma ênfase na astronomia, para meninas de ensino médio, né, com o intuito de motivá-las pela ciência e também prepará-las para a carreira profissional. E justamente para tentar entender qual é a percepção delas com respeito à ciência, se elas acham que não é uma coisa para elas, não é um universo onde elas podem trabalhar, e ver também, analisar um pouco qual seria essa percepção após o projeto, se o projeto ajuda a mudar e a quebrar esses paradigmas. Porque são meninas que estão no ensino médio e já vão fazer o Enem, né? 3 delas vão fazer o Enem esse ano e as outras no ano que vem. Então, a gente vai acompanhar essa trajetória delas para saber se elas conseguiram ingressar no ensino superior, na área de exatas, ou na área que escolherem. Né? Ontem a gente teve
A gente participou de um evento lá no SESI aqui de Petrópolis, muito interessante, por sinal, a primeira mostra de engenharia e ciências, e teve uma mesa que eles discutiram justamente a questão da ciência e da tecnologia, na humanização, na socialização e dentro das escolas. E aí uma coisa que eu destaquei na época, ontem, foi justamente a questão da ciência e da tecnologia ser discutida dentro da escola de ensino médio. Porque a gente não tem essa discussão, a gente tem disciplinas, mas não necessariamente a discussão científica dentro do ensino médio. Como é que vocês estão vendo esse processo de discussão de ciência com essas meninas de ensino médio? Como é que elas têm recebido essa instrumentação? Como é que tem sido esse processo de aprendizado por parte delas? Bom, pelo que eu estou vendo, já após de 6 encontros com elas, é que quando você fala de ciência no início, várias delas ficam assustadas, né? Ficam com essa questão de que a ciência é uma coisa muito difícil, que é uma coisa que não dá para entender. E após os encontros que a gente está fazendo cada 2 semanas, sistematicamente, elas já estão muito mais à vontade, elas perguntam muita coisa. A gente tem uns debates entre nós não sobre a astronomia, mas sobre a função social até da ciência, né? Como a ciência pode ser um fator de inclusão também para diversos coletivos. E eu vejo que através da ciência elas estão ganhando uma confiança que de repente a escola não fornece, né? Nesse momento atual. Talvez até pelo tempo, assim, né? As disciplinas, professores super sobrecarregados, enfim. Mas o que a gente tem tentado fazer é realmente assim, uma coisa que se encaixa dentro da educação não formal, né? É justamente mostrar para elas o que existe e tentar despertar o interesse delas na área, e sem aquela pressão de uma cobrança, né? Que aquilo vai ser cobrado em prova, num trabalho, alguma coisa. E elas têm respondido super bem. Inclusive, a gente se surpreende assim, com o quanto de conhecimento que elas têm, inclusive na astronomia, que as meninas vêm assim, sabendo o conceito assim, do que é buraco negro, do que é matéria escura, enfim, elas sabem bastante coisa, elas são muito interessadas, elas leem bastante, e está sendo assim, bem surpreendente, né? Agora, vocês falaram que foram até agora 6 encontros com as meninas. O que vocês tratam nesses encontros? Qual é a proposta de vocês em cada encontro desses? A gente está tentando formar elas, dar uma formação como mediadoras de museu, né, para elas futuramente poderem trabalhar como mediadoras de museu de ciência. A gente tem discutido textos de educação não formal, de divulgação da ciência, textos específicos mesmo na área de ciências, né? E palestras também, a gente está fazendo um esforço de trazer pesquisadoras, mulheres, para conversar com elas, do Observatório Nacional, do CBPF, de várias instituições que estão lá no Rio. Então, já tivemos várias palestras sobre astronomia também. E estamos pensando em outro tipo de atividades, tipo oficinas mais práticas, onde elas possam fazer algum tipo de exercício, de cálculo, alguma coisa básica e simples, mas para dar ferramentas para elas também. A gente tem tratado alguns temas de gênero e ciência também. Então, sempre que a gente conhece alguém do próprio museu ou que é conhecido nosso, da nossa rede de contatos, as pessoas vêm e têm gostado muito, têm se esforçado também para ajudar a gente nesse sentido, na formação delas. Agora, são 7 meninas, não é isso? Por que 7? Por que esse projeto não foi ampliado? Eu sei que tem uma questão de bolsa, mas nem sempre as pessoas, né, vão por causa de uma bolsa. A bolsa ajuda bastante. Mas por que só 7 meninas? E como é que foi o processo seletivo dessas 7 meninas? Bom, a verdade é que foi realmente uma questão de quantas bolsas o museu conseguia disponibilizar para esse projeto. A gente conseguiu, no primeiro momento, 4, mas forçando um pouco, falando com o coordenador das bolsas FAPERJ, conseguimos mais uma. E só que depois vimos que tinha outras meninas que se interessavam também quando conheciam sobre o projeto. Então a gente acabou admitindo essas 3 meninas extras, porque a gente não vai fechar, né? Se alguém tem muito interesse. E em princípio não está fechado para ninguém. Se aparecer outra menina, provavelmente vamos tentar encaixá-la do melhor jeito, né? Só que na questão do auxílio econômico, a gente só conseguiu essas bolsas. E tomara que, para a segunda edição do projeto, que eu espero muito que vai acontecer, vamos poder disponibilizar ainda mais bolsas para mais meninas. E o processo se deu assim, porque a gente já tem uma parceria com a escola Julia Kubitschek,
com o professor Mário, e ele tem participado dos eventos, e aí a gente conversou com ele e abrimos para o pessoal da escola mesmo. Então foi direcionado à escola? Sim, a princípio foi direcionado para essa escola, e aí ele perguntou para alunos que tinham interesse, e as meninas entraram em contato com a gente acabou fazendo uma seleção, assim, algumas perguntas, enfim, se tinha disponibilidade e tal. E outras meninas que vieram é porque visitaram o museu e gostaram das atividades e vieram conversar com a gente para poder participar do projeto também. Sim, a verdade é que a gente não fez um processo seletivo rigoroso no sentido de ver qual era a nota acadêmica ou nada disso. Foi realmente o interesse delas, propostas pelo professor, o interesse delas, e que se encaixaram dentro dos critérios também da Bolsa FAPERJ, porque só pode ser menina de primeiro ou segundo ano de ensino médio, não pode ter reprovado uma série de disciplinas, mas são critérios deles, a verdade não foram nunca nossos critérios. Nosso critério era só o interesse na ciência. E tem uma menina que veio, é refugiada, vocês estavam comentando sobre isso, né? Como é que essa menina está aqui no Brasil? Como é que ela se interessa por ciência? Sim, como é que ela veio parar no MASP? Ela apareceu com um colega nosso que veio dar uma palestra um dia, num sábado, numa atividade que a Sandra coordena, e ela tem muito interesse em fazer a faculdade de astronomia. Ela é realmente refugiada, ela está nessa situação, e a gente tem ajudado ela também agora com esse processo, né, de fazer o Enem, de documentos e tal. A gente está tentando orientar ela nesse sentido também. Ela não está numa escola no Brasil ainda? Não, é que a verdade, o caso dela é especial, porque ela tem, se não me engano, 20 anos, então ela já acabou a escola, já fez a escola lá em Síria, ela tem um diploma de lá, e só que ela não conseguiu se inserir em nenhuma universidade justamente porque estallou a guerra e ela teve que fugir. Então ela chegou no Brasil com a família dela e ela está querendo entender qual é o processo para entrar na universidade aqui no Brasil. Aí é onde nós estamos tentando ajudá-la, e ela está participando eventualmente de alguns dos encontros, porque infelizmente ela tem que trabalhar, ela tem que manter a família dela, então ela não pode assistir a todos os encontros, mas quando ela tem tempo, ela está sempre lá. Está muito interessada na astronomia. E até o momento, Sandra e Ana, qual é o impacto do projeto na vida das pessoas? O que vocês esperam concluir ao final do projeto? Bom, a nossa esperança é que elas sigam numa carreira, assim, a maioria delas faz escola de formação de professores, então a gente sabe que elas têm um interesse na área da pedagogia, mas elas têm se mostrado, assim, bem felizes com o que elas estão aprendendo, e, enfim, elas vão ser professoras, e isso também acho que faz parte da formação delas, é importante na formação delas. E o impacto, acho que maior que a gente espera é que esse projeto cresça, que outras instituições também, né, Sandra, comecem a trabalhar nesse sentido, porque é uma forma de inclusão e eu acho que é necessário. O número de mulheres nas ciências exatas é muito pouco, ainda é muito pequeno, e tem que começar da base, né? Eu acho que isso é um trabalho de base mesmo para as meninas verem que elas podem, para empoderá-las mesmo. Para mim, a verdade é assim, não é tão importante que elas vão fazer uma carreira de ciências exatas no futuro, mas que elas entendam que a ciência é uma questão do dia a dia e que elas fazem parte, que as meninas e as mulheres fazem parte. E se elas, como professoras, conseguem espalhar essa mensagem também com as alunos e alunas delas, para mim essa seria a questão mais importante. Também, por outro lado, assim, como a Ana estava falando, acho que tem que ter um esforço institucional mesmo dos lugares onde a pesquisa nessas áreas é feita, de conscientizar a população referente a esse tema. Como é que esse projeto ele vai seguir? Como é que vocês estão imaginando ele para 2017? E como é que outras instituições podem copiar o projeto ou se inspirar no projeto? Bom, as bolsas da FAPERJ, elas, na verdade, vão até dezembro do ano que vem, de 2017. Então, nós vamos continuar com nossa mecânica, nossa sistemática de encontros até dezembro desse ano. Após disso, elas vão se inserir como mediadoras nas atividades do museu e elas vão começar a pensar sobre atividades que elas possam desenhar como mediadoras de divulgação.
De todo isso, quando fazer uma análise, né, nós esperamos publicar algum tipo de relatório com o que a gente aprendeu, o que deu certo, o que deu errado, e a gente quer assim, compartilhar com as instituições. Como outras instituições podem também assim, trabalhar com a gente, é uma coisa que estamos definindo agora, né? Mas eu imagino que, assim, solicitando esse tipo de bolsa, toda instituição poderia replicar esse tipo de projeto. Acho que as instituições elas têm que trabalhar de acordo com as condições que elas têm, obviamente, né? Mas que acho que a gente não é um modelo assim a ser seguido, né? Mas que possa inspirar de repente algumas ações, começar com ações pequenas como a gente começou e fazer e replicar mesmo, né? Tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um projeto muito parecido que a gente se inspira bastante de mulheres na ciência, e a gente tem visto algumas ações pontuais acontecendo, tem muitos editais abertos, então acho que os editais também são um canal assim possível para as instituições trabalharem nesse sentido e ter bastante vontade, assim, né, também, porque a gente trabalha assim, além de todo o trabalho do museu, é um esforço coletivo nosso. E que eu acho que vai dar bons frutos. A gente está acabando o programa. Eu queria que vocês anunciassem. Vocês têm um blog, vocês estão narrando as experiências. Falassem um pouco sobre o blog e aonde pode encontrar mais informações sobre o projeto. Então, o blog tem a particularidade de que assim, o nome dele foi escolhido pelas próprias meninas. Se chama Cientistas de Primeira Viagem, Elas Explorando o Mundo. E vocês podem digitar no Google e encontrar o primeiro link que aparece lá. É um blog do WordPress. E no Facebook a gente tem um grupo, só que por enquanto um grupo fechado, mais para compartilhar informação entre nós, né, entre as pessoas que estamos fazendo parte. Mas no blog está tudo certinho contado, o que a gente está fazendo nos encontros, quais são as integrantes, as opiniões delas, e elas que estão escrevendo tudo. Elas são as protagonistas realmente. Então, eu convido todo mundo para procurar Cientistas de Primeira Viagem. E no site do museu também tem informações, tem o Facebook do Museu de Astronomia e Ciências Afins, que geralmente eles colocam a gente faz algumas fotos, algumas notícias, coloca lá e o pessoal divulga para a gente também. Obrigado, Ana. Obrigado, Sandra. Estamos encerrando aqui o programa Ciência em Movimento. Hoje, na entrevista, Sandra Benites e Ana Paula Germano com o projeto Meninos no Museu. Você sabe, o programa é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise às 22h30, mas você também pode acompanhar o nosso programa no Facebook, no YouTube e no Twitter. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima terça. Um forte abraço. Tchau. Obrigada. Obrigada.